Olá, vamos retomar nossa conversa a respeito da pandemia e a relação dela com o fim dos tempos. Eu sei que esse tema tem provocado ansiedade em muitas pessoas, então estou tratando deste assunto em nosso canal. Fiz isso num vídeo anterior. Este vídeo está acessível a você. Eu coloquei na descrição deste vídeo o link para o vídeo anterior, então se você não viu, peço a você para dar uma pausa aqui agora, assistir o vídeo anterior e depois voltar para este vídeo aqui, porque neste vídeo estou continuando a tratar de um assunto que iniciei no vídeo anterior. O que nós fizemos no vídeo anterior foi olhar para o Novo Testamento e tentar entender a visão do Novo Testamento a respeito do fim dos tempos. E a gente fez isso olhando para duas passagens especialmente. Uma delas, a passagem de Atos, que descreve o Pentecostes. Naquele texto, o Pedro interpreta para as pessoas que estão à sua volta os seus próprios dias como os dias do fim. Ele faz isso olhando para o profeta Joel. O profeta Joel argumentou que no fim dos tempos haveria a manifestação do Espírito sobre o povo de Deus. O Pedro olhou para aquele texto e disse: isso se cumpriu hoje, e vocês estão vendo o cumprimento da profecia de Joel a respeito do fim dos tempos. Então o que Pedro está dizendo é: estes são os dias finais, os últimos dias. A outra passagem é da segunda carta de Timóteo. Naquela carta tem um texto interessantíssimo que descreve algumas características das pessoas dos últimos dias. E ao fazer isso, termina dizendo que essas pessoas já estavam ao redor do leitor da carta, do Timóteo. Em outras palavras, os últimos dias já tinham chegado, aqueles eram os últimos dias. Então, olhando para estas duas passagens do Novo Testamento, o que nós podemos perceber é que, em linhas gerais, os últimos dias já começaram nos tempos do Pedro, já começaram nos tempos do Paulo, começaram nos tempos do Novo Testamento. Então, se você nesse momento estivesse perguntando se a pandemia é sinal dos últimos dias, o que dá para dizer para você é que, à luz do Novo Testamento, os últimos dias já existiam desde os tempos do Novo Testamento. Alguns teólogos costumam olhar para este fenômeno e dizer que os últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus e terminarão na segunda vinda de Jesus. Então, no primeiro advento, o início do fim dos tempos. No segundo advento, o final do fim dos tempos. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o povo de Deus, a igreja, caminha no fim dos tempos. É uma igreja caminhante no fim dos tempos. Os últimos dias começaram lá e terminarão no retorno de Cristo. Pois bem, se os últimos dias começaram lá e ainda duram até hoje, o que é preciso dizer a respeito disso é que estes últimos dias são dias muito longos. E são longos por quê? Porque a métrica destes dias não é a métrica humana, não é a cronologia humana. Quando o Novo Testamento fala deste assunto, e ele o faz na segunda carta de Pedro 3:3-8, ele vai dizer que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se o texto descreve um dia como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia para Deus, o que ele está argumentando para os seus leitores é que a volta de Jesus não está demorando, é que os dias são contados de forma diferente na mente humana e no propósito divino. Então entenda que já naquele tempo o autor da segunda carta de Pedro está tratando do assunto da volta de Jesus para um público que está preocupado com aquilo que eles entendiam como demora da volta de Jesus. E o Pedro argumenta que Jesus não está demorando, na verdade é Deus que é gracioso e essa graça dele se manifesta fazendo com que ele aguarde que outras pessoas venham se converter para depois Jesus voltar. Este é o argumento de Pedro. E no final do argumento ele acaba dizendo que para Deus o tempo é diferente. E isto é meio óbvio, é lógico, para um ser onipresente, onisciente, onipotente, tempo não faz a menor diferença. Então entenda que quem faz a gestão destes dias, dos dias finais, é o próprio Deus. Neste sentido, os dias finais já começaram. Então não dá para dizer que a pandemia é um sinal específico dos últimos dias, porque os últimos dias, à luz do Novo Testamento, começaram há 2000 anos atrás. Vamos retomar este assunto e agora, no próximo vídeo, eu vou tratar da questão dos sinais do final dos tempos. Porque se nós até agora tentamos definir o que é fim dos tempos e o que é últimos dias, nós precisamos entender agora quais são os sinais do fim dos tempos e faremos isso olhando para uma passagem do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas tratam deste assunto numa seção denominada de Sermão Profético. Vamos olhar para o Sermão Profético e tentar entender os sinais do fim dos tempos, e isso no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.